Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Cristóvão Benassi, sou monitor do professor Ronaldo Gismonti. No podcast de hoje, iremos, com base no caso clínico, discutir a abordagem das complicações microvasculares do diabetes. Antes de começar, porém, é importante salientar que este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo permitida a sua utilização por profissionais de outras áreas. O nosso caso clínico de hoje é sobre um paciente masculino de 55 anos, operador de maquinaria industrial, morador de Maricá, com queixa principal de desmaio. Ele relata sucessivos episódios de tonteira, acompanhados de visão turva há um ano atrás, principalmente posição ortostática. Há 3 meses, apresentou o quadro de síncope, precedido de náuseas, vômitos e sudorese enquanto trabalhava. Atualmente, está em internação hospitalar há 15 dias, após sensação de fraqueza sucedida por nova síncope ao levantar-se de sua cama. Em relação à lista de problemas, a síncope é perda transitória da consciência. Quando há um paciente com síncope, é preciso fazer algumas perguntas principais direcionadas aos sintomas premonitórios. Saber se ele sentia visão turva, se ele sentia sensação de desmaio, se sentiu náuseas ou teve vômitos prévios, se houve palpitação. E a tonteira e fraqueza são primas disso. São termos usados para descrever duas situações. A primeira delas, uma situação otoneurológica, a vertigem. O paciente refere que as coisas rodam e ele roda também. Não era isso que acontecia. Ou uma questão circulatória. O paciente cambaleia, a visão dele fica turva e ele sua frio, o que é mais para a lipotímia. A descrição de tonteira e fraqueza pelo paciente é mais para a lipotímia. Tonteira e fraqueza podem então serem substituídas na lista de problemas por lipotímia. E como lipotímia e a síncope têm a mesma causa fisiopatológica, elas dividem o mesmo item. Além disso, sobre sua história patológica pregressa, o paciente relata ter sido diagnosticado diabético há 7 anos. Atualmente, encontra-se em abandono de tratamento, tendo feito uso prévio esporádico de metformina, glibenclamida, insulina e NPH. Sobre a sua história familiar, o pai era diabético hipertenso e faleceu aos 48 anos devido a infarto agudo do miocárdio. Em relação à sua história social, é sedentário, tem alimentação rica em gordura e carboidratos, nega etilismo e é tabagista há 10 anos, com carga tabágica de 20 maços ano. Ainda a partir da anamnese, é possível identificarmos alguns fatores de risco e ambientais que entram para a nossa lista de problemas. São eles: história familiar positiva, sedentarismo, alimentação desregrada, tabagismo com carga tabágica de 20 maços ano. Sobre a história familiar positiva, é importante salientar que a morte de um parente de primeiro grau com evento cardiovascular, seja por AVE ou infarto agudo do miocárdio, e que tenha menos de 55 anos, é marcador de risco importante na história patológica pregressa. Ao exame físico, a ectoscopia encontrava-se em bom estado geral, lúcido, orientado, ativo, cooperativo, hidratado, normocorado, anictérico, oceanótico, sem sinais de emagrecimento patológico. Apresentava úlcera plantar em pé direito em processo cicatricial. Seu hálux esquerdo era amputado e tinha acantose nigricans nas axilas e na face. Irão compor, daí, a lista de problemas a úlcera plantar em pé direito, o hálux esquerdo amputado e a acantose nigricans em axilas e face, sendo essa última lesão cutânea hiperpigmentada de aspecto aveludado que predomina em áreas de dobra cutânea, tendo sua gênese na hiperinsulinemia nos casos de resistência à insulina. Os sinais vitais indicaram temperatura de 35,9 graus Celsius, frequência cardíaca de 97 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto. A pressão arterial do paciente deitado foi de 110 por 80 mm de mercúrio e com o paciente sentado em pé foi de 80 por 60 mm de mercúrio. Os aparelhos respiratório, cardiovascular e abdômen não apresentaram alterações dignas de nota. Os membros inferiores tinham pulsos pedioides presentes, simétricos, temperatura diminuída em ambas as pernas, sem edema e panturrilhas livres. Durante o exame neurológico, foi constatado hipoestesia, parestesia e diminuição da propriocepção na região infrapatelar de ambos os membros inferiores, assim como na palma das mãos. A revisão dos sistemas, o paciente relatou escotomas com diminuição da acuidade visual do olho esquerdo.
Compõe então a lista de problemas a hipotensão postural, caracterizada por uma queda maior ou igual a 20 mm de mercúrio da PA sistólica, ou queda maior ou igual a 10 mm de mercúrio na PA diastólica, quando comparadas às pressões arteriais medidas em posição supina e em posição ortostática, como também a temperatura diminuída nos membros inferiores em ambas as pernas, a hipostesia, parestesia e diminuição da propriocepção em região infrapatelar dos membros inferiores e na palma das mãos, e por último, os escotomas com diminuição da acuidade visual à esquerda. A partir da lista de problemas, podemos chegar a 3 diagnósticos sindômicos. São eles: desautonomia, neuropatia diabética e retinopatia diabética. A desautonomia é composta pela lipotímia, síncope e hipotensão postural. A neuropatia diabética é composta pelos seguintes problemas: úlcera plantar em pé direito, hálux esquerdo amputado, temperatura diminuída nos membros inferiores e perda da sensibilidade em luva em bota. Já a retinopatia diabética é caracterizada pelos escotomas e diminuição da acuidade visual à esquerda. Em relação à investigação, os exames laboratoriais a serem pedidos para o paciente incluem hemograma com série vermelha para avaliar anemia, série branca, plaquetas, bioquímica sanguínea com dosagem de eletrólitos, sódio e potássio, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, estes dois últimos para avaliarem o controle glicêmico do paciente, albumina, perfil lipídico, pelo fato de haver muita chance de aterosclerose, com dosagem de colesterol total, VLDL, LDL, HDL, triglicerídeos, função renal, pela dosagem de ureia e creatinina, e por último, a relação proteína-creatinina urinária, o famoso spot urinário, o qual deve ser coletado com urina matinal, sem que o paciente tenha feito esforço físico para não haver falsa proteinúria, sendo ideal ser confirmado com uma segunda amostra. É muito importante, já que a albuminúria é a principal manifestação da nefropatia diabética. Na síncope, é importante saber se ela foi súbita. O paciente estava andando e caiu. No geral, ele se machuca porque não tem tempo de se proteger, ou se o paciente percebeu que ia desmaiar. Nesse caso clínico, o paciente percebeu que ia desmaiar, tendo uma síncope neurocardiogênica. Ou a pressão cai, ou a frequência cardíaca cai, ou cai em ambas, que pode ser vasovagal, provocada por hipersensibilidade do seio carotídeo, mais comum em pessoas mais idosas, ou por desautonomia, grande lance que vai ficar por trás do paciente. O paciente está internado por causa do episódio de síncope. O desmaio dele teve sintomas premonitórios. A princípio, não foi de repente, ou seja, ele sentiu que ia desmaiar. Ele teve tonteira e fraqueza, descrição de lipotímia. Então, alguma coisa faz com que quando ele fique em pé, o seu débito cardíaco caia e ele desmaie. No exame físico, temos a resposta para isso. Foi constatada hipotensão postural. Logo, no cenário apresentado, a investigação da desautonomia é essencialmente clínica, pela hipotensão postural e pelo episódio de síncope. Temos um paciente diabético cheio de complicações microvasculares. Só há necessidade de fazer exame se for algo isolado. A desautonomia, nesse caso, poderia ser confirmada por um eletrocardiograma durante inspiração profunda comparado à expiração, pelo monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que demonstraria a ausência de descenso noturno fisiológico, pela frequência cardíaca fixa entre 80 e 120 batimentos por minuto em diversas aferições, pela anidrose da porção inferior do corpo e pela hiperidrose da porção superior do corpo. Outras funções autonômicas também poderiam estar alteradas, fazendo com que o paciente percebesse gastroparesia, tivesse vômitos, fizesse disfunção erétil ou alterações do hábito intestinal, como constipação e diarreia, sendo essa última o quadro mais comum. O mesmo raciocínio eu estabeleço para a neuropatia diabética. Geralmente, ela é diagnosticada precocemente por um exame de grande acurácia à beira do leito, o teste do monofilamento, e confirmada posteriormente por eletroneuromiografia e biópsia do nervo, exames dos quais evidenciariam lesões das fibras grossas mielinizadas ou fibras A, que conduzem à sensibilidade vibratória e à propriocepção, e lesões das fibras finas não mielinizadas ou fibras C, as quais conduzem às sensibilidades térmica, dolorosa e tátil. Por último, quanto às queixas visuais, a investigação de retinopatia diabética é feita por meio de exames de fundoscopia e retinografia.
onde por meio dos quais é possível indicar tratamento específico, a depender do tipo de retinopatia diabética apresentada, proliferativa ou não. Após a abordagem investigativa, partiremos então para a discussão das condutas terapêuticas a serem adotadas em cada uma das complicações microvasculares do diabetes. Em relação à desautonomia, a hipotensão postural requer tanto medidas gerais de tratamento como tratamento farmacológico específico. As medidas gerais incluem orientar o paciente quanto a levantar-se devagar de sua cama, elevar a cabeceira da mesma, cruzar as pernas ao levantar, aumentar a ingestão de sal e suspender ou substituir drogas relacionadas ao quadro de hipotensão postural. As opções de terapia farmacológica são fluocortisona, o mineralocorticoide, agonista da aldosterona, que é contraindicado em casos de hipertensão arterial, ou o uso de midodrina, um agonista adrenérgico que tem sua contraindicação nos casos de insuficiência cardíaca. O tratamento da neuropatia diabética, em sua forma sensitivo-motora periférica, inclui o cuidado com os pés, como estímulo ao uso de sapatos com solado macio, evitar deambulação descalço, a autoinspeção diária dos pés e a inspeção no consultório médico. E também a terapia medicamentosa com uso preferencial de antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e nortriptilina, medicamentos de primeira linha que atuam através do efeito modulador da atividade das fibras C e no bloqueio da recaptação sináptica de noradrenalina nos sistemas de controle da dor. Outras opções são anticonvulsivantes, como a gabapentina e pregabalina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a duloxetina, o ácido alfa-lipoico, o qual é recomendado apenas para pacientes que não responderam ou não toleraram os antidepressivos cíclicos ou os anticonvulsivantes, creme de capsaicina a 0,075%, que age inibindo o neurotransmissor substância P, estando indicado mais para casos de dor localizada, e por último, opioides, como o tramadol e a metadona. O pé diabético requer tratamento medicamentoso quando na suspeita de infecção da úlcera diabética, seja pela presença de pus, odor forte ou celulite nos bordos da mesma. As infecções mais brandas, as quais têm como principais agentes patogênicos as bactérias gram-positivas dos gêneros Streptococo e Estafilococo, requerem antibiótico terapia com amoxicilina mais clavulanato ou cefalosporina de primeira ou segunda geração ou clindamicina. Já as infecções mais graves, de caráter polimicrobiano, têm, além das bactérias gram-positivas, como agentes etiológicos, gram-negativos entéricos, como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, e anaeróbios, como Pepto, Streptococcus e bacterióides. Requerem antibiótico terapia de amplo espectro com ampicilina mais sulbactam, ou ceftriaxone mais clindamicina, ou ciprofloxacina mais clindamicina, além, é claro, do debridamento cirúrgico dos tecidos desvitalizados. Cabe ressaltar que requerem ajuste do esquema de acordo com o resultado da cultura dos tecidos debridados ou do suave do fundo da úlcera. A retinopatia diabética não proliferativa, caracterizada por microaneurismas, exudatos duros, hemorragias intrarretinianas e chama de vela, manchas algodonoses, veias em rosário pela fragilidade venular, quando, sem comprometimento macular, geralmente não requerem tratamento específico. Já a retinopatia diabética não proliferativa, com edema de mácula, requer fotocoagulação a laser localizada e o uso de anticorpos monoclorais anti-VEGF. Terapias que previnem que a lesão atinja o centro macular, a fóvea, responsável pela acuidade visual máxima. A retinopatia proliferativa, caracterizada pela presença de neovasos e que pode se complicar com descolamento de retina, hemorragia vítrea ou glaucoma agudo, requer como terapia fotocoagulação com laser panretiniana ou vitrectomia para os pacientes com hemorragia vítrea e ou descolamento de retina. Por fim, e mesmo não se tratando de uma complicação microvascular do diabetes apresentada pelo paciente,
Cabe ressaltar que o tratamento da nefropatia diabética inclui controle glicêmico rígido, a fim de reduzir a progressão da microalbuminúria para a fase de proteinúria franca, e o controle da hipertensão arterial com uso preferencial de ECA ou BRA, com o intuito de diminuir a progressão da fase de proteinúria franca para a insuficiência renal. Cabe ressaltar que os inibidores da enzima conversora de angiotensina estão indicados em todos os pacientes diabéticos com microalbuminúria ou proteinúria, mesmo na ausência de hipertensão arterial sistêmica. Então é isso, gente. Não deixem de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.